Graça e paz. Estamos aí em mais um estudo da Palavra de Deus para abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. E o tema de hoje é: não existe crescimento sem dor. Verdade. Para que você consiga transpor os obstáculos, isso vai requerer de você muito esforço. Esforço tal que às vezes poderá lhe promover dor. Pois bem, não se esqueça que os vencedores fazem aquilo que os perdedores não querem fazer. E o que seria? Se esforçar, batalhar, lutar por aquilo que se acredita. E isso vai gerar dor. Vai gerar dor física, vai gerar em algumas vezes dores emocionais. Preste atenção, a Bíblia diz em Provérbios 21, versículo 25: o preguiçoso morre desejando, mas as suas mãos se recusam a trabalhar. Na verdade, o preguiçoso ele quer prosperar, ele quer vencer na vida, desde que isso não lhe custe esforço algum. Por quê? Porque todo mundo sabe que esforço promove dor, que o esforço às vezes vai requerer de você um esforço maior, um desprendimento maior, e isso às vezes pode trazer-nos uma certa dor. O que nós precisamos focar no enfrentamento de uma adversidade, de um problema, para que conquistemos vitória? É uma coisa, querido: não perder de foco que eu posso ter sucesso, devo vencer na vida? Sim, mas jamais perdendo aquilo que é mais precioso, a minha família. Então, eu quero falar uma frase que não é minha, mas que tem toda a razão de ser, que é: nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Porque a Bíblia diz, em Mateus 16, versículo 26, eu quero parafrasear esse texto da seguinte maneira: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Quantas pessoas estão se esforçando, lutando, sofrendo dores, e dores difíceis até de se suportar, para vencer na vida, para ter mais dignidade, para chegar a patamares mais elevados, mas de contrapartida você está perdendo a sua família. Então não vale a pena você se esforçar, você batalhar tanto, se você vai perder a sua família, se você vai perder as pessoas que você ama. Quantas pessoas dizem assim: pastor, eu não quero que os meus filhos passem o que eu passei, eu não quero que eles sofram o que eu sofri, eu não quero que eles tenham as dores que eu tive. Mas, querido, você só chegou porque você passou por tudo que passou. Privar os seus filhos, às vezes, dessas dores, dessas lutas, é estragá-los para o futuro, é fazer com que eles se tornem amanhã adultos relativamente incapazes, porque pessoas que têm tudo que querem vão se tornar incapazes, porque a luta, a dor, a adversidade é que forja o nosso caráter, é que aprimora a nossa habilidade, é que nos faz ser uma pessoa melhor. Pois bem, quando nós olhamos essa questão de lutar, ter dores, sofrimento, lutas para conquistar os nossos objetivos, e às vezes a gente luta e adquire muito, a gente prospera, a gente vence, mas o maior patrimônio que você tem é a sua família. O maior patrimônio que Deus confiou a você são os seus filhos. Em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 15, diz assim: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Então, qual é a lição que nós aprendemos aí? Lição essa que eu não vou levar absolutamente nada daquilo que me esforcei para adquirir e ter, mas os exemplos, esses vão ficar. Então, meu irmão, o que você quer deixar para a tua família como herança? Carros, apartamentos, contas bancárias, ou um exemplo de caráter e de vida? Porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o coração da sua família. Pois bem, quando nós olhamos para o trabalho, e tem muita gente que quer vencer, mas não quer trabalhar, quem nunca ouviu aquela frase: eu estou procurando quem inventou serviço? Querido, hoje então eu vou te dizer quem foi que inventou. Foi Deus. E o trabalho é bom, e o trabalho é coisa de Deus.
Olha bem para você ver, o trabalho dignifica o homem. Quando nós vemos em Eclesiastes, no capítulo de número 4, versículo 9, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque haverá maior paga do seu trabalho. Então, meu irmão, o trabalho é bênção, e trabalhar em companheirismo, trabalhar em parceria, isso é ótimo. A dor é menor, porque um ajuda a sustentar o outro, mas ai daquele que estiver sozinho. E presta atenção, apenas no dicionário o sucesso vem antes do trabalho. Então nós precisamos entender que o sucesso vai ser resultado de muito trabalho, e de trabalho duro, trabalho que vai nos causar às vezes dores, tanto emocionais quanto às vezes físicas, suportando cargas que às vezes, se fosse em dupla, seria melhor. Mas é como eu disse no início, os vencedores fazem aquilo que os perdedores não querem fazer. Pois bem, quando nós falamos de recompensa, de trabalho, eu quero focar com você em Mateus 25, do 14 ao 30. Na síntese aqui, nós aprendemos a seguinte lição: Jesus veio e deu para um 5 talentos, 2 talentos para o outro e 1 para o outro, e disse: negociai, trabalhai até que eu volte. E aí o tempo passa, o que tinha 5 trabalhou, lutou, teve dores, esforço, foi para 10. O que tinha 2 lá trabalhou, lutou, teve dores, se esforçou, foi para 4. E o preguiçoso, que não quis ter dores, que não quis se esforçar, que não quis crescer, porque não existe crescimento sem dor, o que ele fez? Pegou o talento, pegou o dinheiro e enterrou ao invés de negociar. Quando eu falo de crescimento, que não existe crescimento sem dor, eu me lembro de um sobrinho meu, Paulo. Quando ele era pequeno, à noite ele tinha muitas dores no corpo, e os seus pais então o levaram ao médico, que esse então lhes diz: fiquem tranquilos, porque isso é a dor do crescimento. Ou seja, crescimento traz dor. Se você quer vencer na vida, você precisa se esforçar. Quando Jesus voltou então para pegar com aqueles homens o fruto do trabalho, o que tinha 5 foi para 10, ele falou: servo bom e fiel, foste fiel um pouco, sobre o muito te colocarei. E o que tinha 2 e foi para 4, da mesma maneira. O que tinha 1, ele já vem logo com a desculpa: olha, eu sei que o senhor é severo, eu sei que o senhor colhe onde não plantou, eu sei que o senhor é muito justo, então eu fiquei preocupado que alguém me roubasse. Então o que eu fiz? Eu peguei esse talento e escondi. Meu irmão, aqui 1 talento corresponde a 6.000 dias de trabalho. Você acha que é pouca coisa? Eu não acho que é, não. É muito dinheiro. Quando a gente fala de 1 talento, dá a ideia: pô, mas 1 também para o cara, mas corresponde a 6.000 dias de trabalho. E aí? Você acha que isso é pouco? Então agora analisa comigo. Então Jesus falou: pegue esse talento desse inútil e põe na mão daquele que foi para 10. Não deveria ter mandado dividir na lógica? Pensa aí comigo. Por que Jesus pegou o que tinha 1 e mandou entregar no que tinha 10? E não no que tinha 2 e foi para 4? Jesus está nos ensinando que nós devemos premiar quem? O melhor. E o melhor era o que tinha 5 e foi para 10. Por quê? Humanamente há um empate técnico, mas a gente entende que quem administra sobre 5 e granjeia e vai para 10, nós estamos falando de níveis de responsabilidades diferentes. Então quem tinha 2 poderia ter feito 5, 6 e assim sucessivamente. Então nós entendemos que a lei da recompensa é para aquele que se esforça, é para aquele que está disposto a sofrer dor, é para aquele que está disposto a batalhar mais, se doar mais em prol de uma atividade. Agora presta atenção: quando você tem 2 filhos, diz assim, se passar de ano, os 2 ganham bicicleta. Um estuda e passa, o outro não. Se você der a bicicleta para os 2, você vai desestimular um e também o outro. De um, ele vai pensar: não vou estudar porque eu sempre vou ganhar a mesma coisa. E o outro: para que eu vou me esforçar se eu vou ganhar do mesmo jeito? Então aprenda com Jesus: premie apenas o melhor. E lembrando que vai gerar dor, porque não existe crescimento sem dor. Pois bem, quando nós entendemos isso,
e entendemos que nunca vai existir uma terra estéril quando é Deus quem planta. Por mais improdutivo que possa parecer o terreno, se você trabalhar, se você se esforçar e preparar esse terreno, ele vai se tornar produtivo com o tempo, porque não existe terra estéril se é Deus que está plantando. Um grande exemplo desse aí é José. Nós vimos que quando ele foi plantado na casa de Potifar, no capítulo 39 de Gênesis, no versículo 2, a Bíblia diz que Potifar viu que Deus era com José, no trabalho, na escola, na rua, em casa, tudo que ele fazia, ele prosperava. Por quê? Porque havia uma bênção de Deus sobre a vida de José. Então eu quero dizer para você que não é o ambiente que faz você, mas você, cheio do Espírito Santo, tem o poder de interferir no ambiente onde você está, no ambiente onde você vive. Então eu aprendo isso aqui. Prosperou na prisão até ele chegar onde Deus queria, e isso tudo gerou o que para José? Dor, mas uma dor que lhe trouxe o que? Experiência de vida, para quando chegar no topo, não despencar de lá, porque muitas vezes não é difícil alcançar o topo, mas sim permanecer lá. Pois bem, qual é o problema de tentar evitar a dor? Muitas pessoas têm fobia, não quero sentir dor, eu quero ficar anestesiado, não quero sentir nada. Mas qual é o problema de se evitar a dor no ângulo que eu estou colocando para você? A facilidade, como eu disse anteriormente, ela não molda o nosso caráter e não aprimora a nossa habilidade. Então é por isso é importante. No Salmo 119, 71, Davi diz assim: foi-me bom ter sido afligido, foi-me bom ter passado por essas lutas e dores, para que eu aprendesse os teus decretos, os teus estatutos, a tua lei. Foi bom essa surra que eu tomei, essa dor que essa situação me causou, porque através dela eu aprendi, através dela eu cresci. Então nós precisamos ver isso como homens e mulheres de Deus. Pois bem, os vencedores sabem que é na queda que a água ganha força para girar o moinho e criar energia. Às vezes, meu irmão, é na queda que a gente aprende mais lições que de outra maneira a gente não ia aprender. Então o que eu quero que você foque aqui comigo? O que eu quero que você entenda? Aproveite esse momento de dor, talvez esse momento de queda que você está passando por ele, para que você cresça, para que você avance, para que você conquiste os seus objetivos, ok? E não veja esse momento de queda, de dor, de crise, como um ponto final para a sua vida, porque só vai terminar quando Deus assim o disser. Quando nós vemos aqui em 2 Coríntios, se você puder acompanhar comigo aí em casa, onde você está agora, diz assim a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo de número 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Ou seja, é tirar força da fraqueza, é tirar resistência no momento de dor. Agora preste atenção, o que isso significa? A crise não trabalha o nosso caráter, a crise o revela. Quero repetir para você, a crise não trabalha o nosso caráter, mas ela vai revelar quem você é de fato. Pois bem, então tome cuidado. A dor não fez Jesus perder o foco. No Evangelho de João 19, naquela enfática sexta-feira, onde ele é preso, torturado, não fez ele perder a direção de onde ele queria. Meu irmão, receber uma quarentena, ser açoitado como ele foi, um azorrague, não é? Um chicote com pedaços de chumbo e de ossos de carneiro, uma coroa de espinho, prego nas mãos e pés. Foi muita dor, foi muito sofrimento, mas isso não fez ele perder o foco com o domingo da vitória. Todo mundo tem a sua sexta-feira da paixão, que é um momento de luta, de adversidade, de guerra, de frustração, de esquecimento. Quantos não têm essa sexta-feira da paixão?
O que você não pode perder é o domingo da vitória que vai vir para a sua vida, que está aí na frente a qualquer momento. Então não permita que a dor do momento, que essa leve, momentânea tribulação, como diz Paulo, te faça perder o foco do domingo da vitória que Deus tem para a sua vida. Pense nisso. Quando nós olhamos isso, o autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai nos trazer aqui uma lição muito importante para a nossa vida, que diz assim, Hebreus 12, 2: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olha bem, olhando para ele, não perdendo o quê? O foco, ao qual, olha, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, ele não perdeu o foco, correu a carreira que estava proposta para ele. Ou seja, aquilo que estava determinado para ele, ele não fugiu, ele lutou. Em Colossenses capítulo 2,15, diz assim: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Ou seja, num momento de dor, num momento de isolamento, num momento de abandono. Querido, presta atenção. Eu vi um pastor uma certa feita dizer isso, e eu tomei posse dessa palavra para a minha vida. Eu quero compartilhar com você. Às vezes nós nos pegamos pensando assim: por que eu estou só? Por que ninguém me ajuda? Por que ninguém me apoia? Por que ninguém está comigo? Por que eu só passo por isso sozinho? Então eu vi esse pastor dizendo o seguinte, uma comparação entre o pardal e a águia. Ele disse assim: pardal voa em bando, mas voa abaixo. Pardal come qualquer coisa. Você é águia, e águia voa alto e voa sozinho e escolhe o que quer comer. E a minha pergunta é: você é uma águia ou um pardal? A Bíblia nos mostra em Isaías 40:30 o que nós somos. Somos águia, querido. Então não haja como um pardal, não voe baixo, não voe em bando, e não coma qualquer coisa, não aceite qualquer coisa. Amém? Deus tem o melhor para você, então você precisa alçar voos altos, e isso vai gerar dor, isso vai gerar isolamento, isso vai gerar muitas vezes tristeza. Mas se você superar essa dor, você vai conquistar a sua vitória. O seu crescimento é produto final de todas as dores que você enfrentou. Pensa aí, todas as dores, lutas, tribulações e provações que você passou fizeram com que você chegasse onde você chegou hoje. Mas não aceite essa posição onde você está agora como a definitiva também. É uma outra frase: quando as minhas lembranças são maiores que as minhas aspirações, está na hora de morrer, querido. Não, o que passou foi bom, eu me lembro, foi até bom, mas eu posso avançar mais, eu posso ir além, eu posso me esforçar mais. Vai ter dor? Vai, mas vai ter recompensa também. Existem dois objetivos para serem atingidos na vida. Primeiro, é conseguir o que se quer. Todo mundo tem dois objetivos na vida. Primeiro, é você conquistar o seu sonho, o seu projeto, a sua idealização, ok? Mas o segundo é desfrutar de tudo aquilo que você obteve. Meu irmão, apenas os mais sábios conseguem realizar esse segundo. Quantas pessoas estão lutando, tendo dor, se esforçando para conquistar o que querem, mas não usufrui, continua vivendo como miserável. Então tenha dois objetivos na sua vida: conquistar os seus sonhos, os seus projetos, e em segundo lugar, quando você conquistá-los, usufrua daquilo que Deus te deu, e não continue vivendo como miserável, porque você não é mais. Você já conquistou o espaço, você já venceu, você cresceu. Amém? Então viva como um vencedor. O que eu aprendo aqui? O que diz Robert Kennedy. Certa vez ele falou uma frase assim: olha, a mudança tem seus inimigos, ao que podemos acrescentar: muitas vezes o maior inimigo das mudanças somos nós mesmos. Por quê?
porque a gente estaciona numa zona que a gente acha que é de conforto, mas não é. Essa zona de conforto é a zona da mediocridade. E Deus quer te tirar dessa média e te levar para lugares mais altos, para lugares melhores. Então, meu irmão, é hora de vencer esse inimigo chamado mudança e avançar. Isso vai gerar dor? Vai, mas vai te trazer crescimento também. Eu quero colocar agora para você 6 questões para você refletir. A primeira: há quanto tempo você assumiu uma posição de vítima? Em Gênesis 3, versículo 12, nós vemos lá: eu não, Senhor. Foi a mulher que só me deu. Eu estava bem, eu estava feliz, estava tudo arrumadinho na minha vida. Mas olha aí para você ver, só tomo prejuízo, ninguém me ajuda, as coisas para mim nunca funcionam, nada para mim acontece. Meu irmão, ninguém quer ficar perto de vítima, de pessoas que se acham os mais prejudicados do planeta, porque isso não é posição de vencedor, essa não é a condição que Deus tem para você. Então pensa aí, tem quanto tempo que você está agindo como vítima, querendo que as pessoas tenham dó, pena de você? Segundo, ser vítima lhe rendeu paz de espírito? Você foi mais abençoado que se tornou uma vítima? Presta atenção, meu irmão. Quem tem esse papel aí não chega a lugar nenhum. Nós vemos Acabe, lá em 1 Reis 21, do 4 ao 7, quando ele tenta comprar a vinha de Nabote e ele não consegue, ele vai para casa, deita na caminha, vira para canto da parede, começa a se lamentar. A mulher dele diz: o que aconteceu? Hein? A Jezabel pergunta para ele: e aí, o que foi? Porque eu quis comprar uma vinha, não quiseram me vender, porque tudo para mim é mais difícil, as coisas para mim nunca funcionam mesmo, e etc e tal. Então pensa aí, há quanto tempo você assumiu esse papel? O que isso lhe rendeu em segundo lugar? Terceiro, ser vítima lhe garantiu mais saúde física e emocional? Em 1 Reis 19, 4 e 5, nós vamos ver um homem de Deus, Elias, se fazendo de vítima. Basta, porque eu não sou melhor que meus pais, pode me matar agora, porque eu quero é morrer mesmo, porque só eu é que sobrei, não sobrou mais ninguém, e eu sou mais bonzinho, estou aqui levando tinta. É isso que você quer? Nós estamos vendo aqui Elias passando simplesmente por um processo terrível de depressão. Só quem está nesse estágio de depressão é que gosta de fazer papel de vítima. Você é um campeão, meu irmão. Então está na hora de você se levantar dessa cama, sair desse quarto e partir para a vida. Você vai ter dor? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas vai ser prazeroso também quando você conquistar o pódio, quando você conquistar a sua vitória. Amém? Ser vítima engordou sua conta bancária? Pensa aí. Ananias e Safira em Atos 5, chega lá, vendendo por X, mas vamos falar que vendendo por Y. Olha, Pedrão, crise, né? Minha propriedade, você sabia, Pedro? Ela valia 100 mil, eu consegui 50 mil, rapaz. Mas olha, eu estou tomando um prejuízo de 50 mil, mas é porque eu quero ajudar a causa de Deus, porque eu quero ajudar a obra de Deus, sabe, Pedro? Eu gosto de investir na obra, sabe? O que aconteceu com essa vítima aí? Morreu, e a esposa dele logo na sequência. Quantas pessoas estão se fazendo de vítima na obra de Deus, com as coisas de Deus? Pensa nisso. Qual é a recompensa? Ser vítima lhe projetou no mercado de trabalho? Meu irmão, essa atitude só vai afastar as pessoas de você. Ninguém quer ficar perto de gente que é vítima o tempo todo, que é o pobrezinho, é o patinho feio da turma. Ninguém gosta de ficar perto de derrotado. As pessoas querem se espelhar em campeões, em vencedores. Então, meu irmão, é isso que você tem que ser. E em sexto lugar, ser vítima arrancou a admiração dos seus semelhantes? Ninguém segue um fraco. Ninguém segue pessoas que ficam reclamando. Então, se você é um líder, se você lidera alguma coisa na empresa, no trabalho, não é? Na sua casa, na igreja, enfim, não haja como uma vítima, porque ninguém quer seguir gente assim. Você tem que ser um vencedor, agir como vencedor, pensar como vencedor. Amém? É isso que Deus quer para a sua vida. Isso gera dor? É claro que gera.
mas ninguém precisa ficar sabendo disso. Você não tem que botar isso no outdoor, na internet, no Facebook. Você não tem que mandar e-mail para ninguém para falar que você é um pobrezinho, porque você não é. Você é a coroa da criação de Deus. Então haja como um vencedor. Amém? Em sétimo lugar, o homem a quem é negada a oportunidade de tomar decisões de grande importância, então esse homem começa a considerar importante todas as decisões que ele pode tomar. Às vezes você está sofrendo dor porque você não delega para ninguém. Você quer fazer tudo sozinho. E quando você limita as pessoas que estão com você e não deixa elas tomarem decisões, então aquelas que elas vão poder tomar vão ser importantes para elas. O que significa isso? Elas vão ser um chiclete no seu pé, porque elas vão fazer conta de apontador, de lápis, elas vão fazer conta de régua, de caneta. Cadê o clips? Olha, sumiu, eu sou responsável do clips. Então, meu irmão, pensa nisso e delega, porque, repito essa frase para você: o homem a quem é negado a oportunidade de tomar decisões de grande importância, de relevância, ele começa a considerar importante aquelas que ele pode tomar. E às vezes as decisões que ele vai julgar ser importantes para você vai ser simplesmente atraso. Então compartilha, permita que as pessoas façam parte da sua decisão, das suas decisões. Chame elas para assumir responsabilidades com você e para de ficar sentindo dor sozinho. Em oitavo e último lugar, e eu vou encerrar, o ignorante de hoje não é mais o analfabeto que não sabe ler nem escrever. Ignorante hoje é o indivíduo que tem conhecimento e não aplica. Entendeu essa frase? O ignorante de hoje não é mais aquele que não sabe ler e nem escrever. O ignorante de hoje é o indivíduo que tem conhecimento, mas não aplica. Não adianta nada você ouvir tudo isso aqui que eu estou te falando se você não aplicar na sua vida. Não adianta você ir à sua igreja, ouvir mensagens tremendas, ir em palestras de motivação e sair da porta para fora e continuar tomando as mesmas decisões e atitudes. Você vai continuar sendo um derrotado, um fracassado, vítima. É isso que você quer ser? Então, meu irmão, a partir de agora, comece a tomar decisões na sua vida, mesmo que essas lhe causem dor temporária, mas o prazer, a vitória vai vir. Então, pega o teu conhecimento e aplica-os para o seu crescimento. Que Deus abençoe você, que essa palavra prospere no teu coração. Até o próximo estudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém.